Talvez você tenha ouvido bastante uma palavra chamada Megido ou Megido, seja em filmes, pesquisas, documentários. Essa palavra, talvez na sua complexidade, acabou por perder muito sentido na cultura contemporânea a qual você está inserido. Acreditam que ela tenha uma diferença de Armagedon, mas são duas coisas exatamente iguais. Har Magdo, do hebraico, que é justamente a montanha de Megido, e muitos confundem Megido ou Megido como se fosse um vale, uma extensa planície onde acontecerão os eventos finais e as batalhas finais, mas isso é um equívoco, porque na verdade Megido é o nome de uma cidade que foi destruída várias vezes. Essa cidade se encontra ao norte de Israel e pelo menos 21 destruições aconteceram ali. A cidade era feita na planície, mas ao longo dos tempos os escombros foram elevando a sua estatura a uma condição de montanha. Chega-se até a estimar uma quantidade bem maior de destruições dessa cidade, porque ela se localizava em uma rota muito importante para o comércio marítimo daquela época. Har Megido, quando vemos no grego, passa a ter uma sonoridade de Har Magidon, que hoje conhecemos como Armagedon. Sabemos que o livro de Apocalipse predominantemente é simbólico e talvez até propositalmente por parte do apóstolo João, no sentido de fazer com que a mensagem da interpretação seja clara e assim até facilitar o estudo daquele livro, sem precisar estar o tempo todo discernindo o que é literal e o que não é. Assim colocamos o livro inteiro como simbólico e raramente alguma coisa pode ser considerada literal. A maioria esmagadora dos estudiosos e até cristãos leigos dos dias atuais consideram que essa batalha realmente será visível, mas se você tem um mínimo conhecimento de história, de geografia regional daquela planície, você vai ver que é impossível sequer um grande exército mundial se concentrar ali. Então não há possibilidade de um confronto de exércitos naquela região, até porque as batalhas, as lutas de hoje em dia não são mais como antigamente, que era corpo a corpo, onde os exércitos se enfrentavam. Eu posso citar aqui até mesmo o exército chinês, que hoje conta com mais de 2 milhões de soldados na atividade e 500 mil na reserva. É claro que esse vale não vai conseguir suportar nem mesmo uma pequena fração do exército chinês, quanto mais reunião de exércitos ali. Então eu creio que você deve considerar a possibilidade de um confronto diferente no âmbito espiritual. Muitas interpretações acontecem em relação à proximidade do Monte Carmelo. Olhe no mapa e perceba que o Monte Megido está ali, que era o antigo local da cidade. Logo à frente você tem o vale, que não é o Vale de Megido, ele apenas ganhou esse apelido. O verdadeiro nome é o Vale de Jezreel e ele se encontra a uma distância visível, pode-se avistar o Monte Carmelo, que também é uma referência naquele lugar, onde ocorreu aquela batalha entre Deus e Baal, entre aspas. Então esse lugar está simbolizando mais um arquetipo da luta do bem contra o mal no final dos tempos, não especificamente uma guerra. Quando a escritura faz a referência à cidade de Megido, não ao vale que não possuía esse nome. Esse vale é chamado assim hoje devido ao fato de proximidades mais importantes, como é o caso do Lago da Galileia, que o seu verdadeiro nome é Lago Genezaré. Muitos acreditam até mesmo numa repartição de interpretações,
de que não vai acontecer exatamente como está ali, nem da forma simbólica e nem da forma literal, mas de uma forma mista. Os métodos a qual esses eventos vão se desdobrando, às vezes se tornam ocultos. E o que realmente nos é passado é a mensagem final, ou seja, devemos às vezes desviar o foco de tentar buscar aquilo que não é o momento de saber e lembrar que a mensagem por trás desse texto é que há uma esperança de vitória sobre o mal ao fim de todas essas seguintes tragédias. Como mostra que o livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 16, cita essa batalha do Armagedon. Em todas as partes da escritura, você vai ver eventos históricos de batalhas dos antepassados do povo judeu ali naquele lugar. Porém, para o contexto da época, se torna completamente inviável no militarismo, como por exemplo, reunir tropas num local muito aberto e que causaria uma concentração massiva de soldados, tornando assim muito fácil vencer aqueles exércitos jogando apenas mísseis, sem sequer a necessidade de uma batalha. Aviões mesmo poderiam acabar com o exército de uma só vez. Cada trecho aqui acaba se tornando uma perfeita complicação em relação à ligação com próximos versos. Porque, por exemplo, você interpreta que a Grande Babilônia é o sistema maligno que hoje governa o mundo. Então, se eventos anteriores avisam que essa Grande Babilônia será destruída para que outros eventos ocorram, significa dizer que o sistema político, econômico, cultural, sistema geral da humanidade estiver devastado, destruído, impossibilitado de agir, significa que o mundo vai estar um perfeito caos e a desordem vai ser completamente instaurada. O que nós sabemos é que haverá realmente um conflito onde muitos eventos vão acontecendo, geológicos, geográficos, e realmente a cidade de Jerusalém vai entrar em uma extrema ameaça. E antes que ela seja reduzida a nada, como já aconteceu algumas outras vezes, o Senhor chega para impedir que isso aconteça pela última vez. Isso é até um sinal importante e que até muitos que se dizem cristãos não fazem ideia de que ele pode acontecer como um sinal prévio do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo deixa muito claro, leia aqui, que aqueles que estão na luz não estão obviamente em trevas. Vós não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. E aquele dia é o dia do Senhor, o dia do seu retorno, o dia do furor da sua ira. Pode ser mesmo que esse ataque, essa guerra, não seja especificamente, geograficamente naquela região, mas ela tem uma representatividade e ocorra com o espírito daquela região em outra região. E uma coisa interessante é que o próprio Deus alerta nos livros dos profetas, ou até mesmo nos livros escatológicos do Antigo e Novo Testamento, que ele próprio vai utilizar de meios naturais e sobrenaturais para vencer esses exércitos. E esses meios serão meio que chuvas, tempestades, feras e bestas do campo, terremotos, e tudo isso vai fazer com que esses exércitos sejam vencidos. E uma característica muito peculiar daquela região é que lá tem histórico de terremotos até mesmo da época de Salomão. Ainda vestígios de construção, onde você vai ver a foto, que madeiras eram colocadas entre as pedras para que amortecesse os impactos do movimento das placas tectônicas que geravam terremotos na localidade. Então, facilmente esses recursos vão ser usados por Deus
provavelmente para confundir os exércitos daquele que ainda há de vir, o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, hoje vamos ficar por aqui e muito em breve vamos retornar com estudos mais aprofundados sobre a escatologia e o final dos tempos, com especial para um próximo capítulo do Anticristo Islâmico. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, comentar em caso de dúvidas e compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Os fatos curiosos da Bíblia ficam por aqui e nos vemos na próxima semana.